Olá, amigos internautas. Eu sou Henrique Matiense, coordenador do Centro de Memória Trabalhista. E hoje a gente tem como convidado ele que é considerado um dos pais do pré-sal, o grande petroleiro Guilherme Estrela. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu estava vendo no seu currículo que você é geólogo. Como é que começou esse seu interesse por geologia? Não, primeiro, Henrique, eu quero, como disse antes, agradecer o convite e me sinto muito honrado de prestar esse depoimento à Fundação Leonel Brizola, desde que Leonel Brizola é uma referência maior que o povo brasileiro tem de luta pela soberania nacional, pelos direitos trabalhistas, né, pela educação, não é mesmo? Que no Rio de Janeiro nós tivemos a experiência absolutamente extraordinária dos CIEPs. Enfim, Brizola, como eu disse, uma nossa referência, né, maior para a soberania nacional e para os direitos trabalhistas. E como também, quando eu falei, Brizola sempre dizia que a globalização só era possível com um país soberano. Não se podia entrar num processo de globalização que se iniciava naquela época, de uma maneira submissa e dependente da opinião de outros países que efetivamente não tinham e não têm até hoje os mesmos interesses do Brasil, né? Então é um prazer e uma honra novamente estar com vocês aqui. Muito obrigado, Guilherme. Você falou sobre geologia, né? Como começou esse seu interesse por geologia? Henrique, isso é interessante porque eu estou até participando da comemoração dos 50 anos da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, né? Que se dá esse ano. E ali eu exponho que as geociências, elas nunca tiveram atenção do Estado brasileiro, dos governos brasileiros, desde sempre. Então, a nossa tradição agrícola e pecuária criou muito uma cultura que não tem na indústria, principalmente na indústria de transformação, tem na indústria extrativa mineral, porque né, o Brasil é uma potência mineral, mas a indústria extrativa mineral, como o nome está dizendo, ela não agrega valor ao produto, não é mesmo? Então, é a indústria de transformação que agrega valor ao produto. Mas a nossa tradição agropecuária fez com que formasse uma cultura e que não desse muita bola para a ciência, não desse muita importância à ciência. As ciências, em geral, adquiriram uma importância grande na vida nacional, mas não as geociências, não é mesmo? As nossas primeiras escolas de geologia foram fundadas na década de 50. Então, a geologia entrou muito depois nas preocupações e nas atenções do Estado brasileiro em respeito à formação de seus profissionais ligados não só à geociência pura, mas ligados ao capitalismo produtivo, como petróleo e mineração, né? Então, eu estava terminando científico naquela época, e o curso era novo, no Rio de Janeiro, que começou, inclusive, um ou 2 anos depois do restante de outras capitais brasileiras. E um professor meu era diretor do Museu Nacional, professor de Biologia, professor José Lacerda de Araújo Feio. E nós estudando lá para engenharia, porque o cara ia ser engenheiro, padre ou advogado, não tinha. O pessoal me contava essa história, né? E eu estava estudando para fazer o vestibular de engenharia, e ele disse: não, Guilherme, eu ia para mim e para outro colega de turma, né? Existe um curso novo aí que é geologia e tudo mais. Eu fui me inteirar do que se tratava e vi que era uma ciência de uma visão muito ampla, né? A geologia é muito ampla, entra a física, a química, entra o tempo, que é absolutamente importante, os vários sistemas de evolução. E me interessei e acabei me formando em geologia já em 1964, eu tive aulas com um soldado do Exército dentro de sala. Então, já com a ditadura instalada, e passei no concurso da Petrobras, e aí fiz a minha vida inteira de profissional de geologia, tanto na empresa, numa só empresa, que é a Petróleo Brasileiro S.A. E foi isso. Guilherme, você entrou na Petrobras, e a Petrobras é muito cara ao trabalhismo. A criação do Getúlio, inclusive, o Getúlio foi levado ao suicídio, porque as nossas elites nunca quiseram a Petrobras. A primeira impressão que você teve entrando na Petrobras, uma empresa de tanta briga, de tanta afirmação da nossa soberania, qual foi o primeiro impacto seu na Petrobras? Bom, é o seguinte, uma das coisas que não se pode criticar, peço que entendam bem o que eu vou falar, que não se pode criticar os governos militares, né, os governos ditatoriais da ditadura militar, é que eles não tenham dado a importância
de grande significação para a vida nacional e para a estratégia nacional e para construir um projeto de país, a Petrobras. Não é mesmo? Eles, efetivamente, sempre prestigiaram muito a Petrobras. Inclusive, no caso do Geisel, por exemplo, a presidência da Petrobras, o camarada era o candidato a presidente da República, né? Isso mostrava, o Geisel foi presidente da Petrobras e foi presidente da República, mostrava a importância que a Petróleo Brasileiro tinha como monopólio estatal, inclusive. Enfim, no começo de construção de uma soberania nacional, porque a energia, ser dependente de energia, é não ter soberania. Qualquer país que depende de energia para o seu desenvolvimento, depende de energia externa, de suprimento externo de energia, esse país tem um calcanhar, gigantesco calcanhar de Aquiles, não tem soberania, ele não atinge um patamar de decisões soberanas e autônomas a respeito dos seus interesses nacionais, né? E também da sua inserção no campo geopolítico mundial. Então, encontrei uma empresa voltada para a exploração de petróleo no Brasil. O Brasil importava 60%, 70% do seu petróleo, né? Boa parte das refinarias já tinham sido construídas, as maiores vieram depois, mas, de qualquer maneira, o projeto de governo era, primeiro, construir refinarias para atingir a autossuficiência de refino, né? A compra da matéria-prima, que que você podia comprar no exterior, né? Fornecedores externos, mas o refino que agrega valor ao petróleo. Essa que é a verdade, né? Então, você tinha que ter o suprimento, o controle e o absoluto segurança de suprimento por refinarias instaladas no Brasil, né? Então, eu encontrei uma empresa nacionalista voltada para exploração e produção e refino, né? De maneira que meu padrasto era getulista, né? Então, em casa, a gente já teve passagem da infância para a puberdade, já tinha um ambiente, vamos dizer, de visão nacionalista, né? Da brasilidade, essa coisa toda, de modo que eu me encaixei perfeitamente nesse ambiente. Encontrei na Petrobras um ambiente muito semelhante, né? Aquele desafio de nós termos que encontrar petróleo no Brasil, né? Enfim, foi isso. Então, eu me senti em casa, né? Quando entrei na Petrobras. Agora, você falou muito no começo sobre a questão da ciência, né, da tecnologia. O país é considerado um país atrasado por muito, mas ele é campeão na tecnologia da questão petrolífera, principalmente na questão de você achar petróleo em águas profundas. Como é que você acompanhou esse avanço tecnológico da Petrobras? Como é que você descreveria essa tecnologia brasileira, né, de um país que é considerado tão atrasado, mas que no fundo é muito avançado em determinadas áreas, né? Eu participei diretamente nesse trabalho, né, porque eu já trabalhava no Centro de Pesquisa da Petrobras, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, no CENPES, né? E quando nós descobrimos os primeiros campos em águas, é uma curiosidade, mas eu acho importante, o que se chama de águas profundas, pelo menos era naquela época, e continua sendo mais ou menos isso, porque até 300 metros de lâmina d'água, você tem acesso por mergulhadores, né, aos equipamentos e sistemas colocados no fundo do mar. O mergulhador vai até uns 300 metros, naquela época aí, né? Então, a exigência de qualidade, segurança operacional, né, dos equipamentos era importante, mas não era crítica, porque dava bronca lá embaixo, você descia o cara, né, e o cara consertava até 300 metros de profundidade. A partir de 300 metros, não. Então, fizemos as nossas descobertas, não me lembro o ano aí, 82, por aí, né? Acima de 300 metros, com a lâmina d'água abaixo de 300 metros, com a lâmina d'água maior do que 300 metros. Nos deparamos, então, com um desafio tecnológico, né? Não só você tinha que ter equipamentos, de certa forma, mais sofisticados, do ponto de vista da mecânica de funcionamento desses equipamentos, como muito mais confiáveis. Você não podia, né? Porque se desse um problema, você não tinha como resolver, né? Tinha que ter submarinos, essa coisa toda. E nós nos deparamos com essa dificuldade, porque tínhamos descoberto, éramos importadores, quer dizer, a produção de petróleo nacional era absolutamente estratégica e um ponto importante para a própria soberania nacional, né?
e não tínhamos tecnologia. O mundo não existia, não existia tecnologia no mundo para atacar esse problema, né? Para saltar de 300 metros para adiante, para as águas profundas, que iam até mais ou menos em torno, convencionávamos que as águas profundas iam até 1.000 metros, de 300 metros de profundidade até 1.000 metros de profundidade. Isso foi colocado à mesa, quer dizer, descobrimos um potencial absoluto, o Brasil dependente de petróleo importado, né? As avaliações logo mostraram que havia petróleo suficiente para nós sermos autossuficientes, né? Então, estávamos com um problema. E eu não participei, mas se contava no SEMPES que o diretor chamou, porque eu era já superintendente adjunto do SEMPES, né? Mas eu nem sei se era chefe de divisão, mas na área de exploração. Mas fazia parte das discussões da coisa toda. E o diretor chamou o superintendente do SEMPES e disse para o superintendente: isso é a história que se conta, mas deve ser verdade. Disse: olha, você me traga aqui os seus 3 ou 4 melhores engenheiros que você tem aí. E assim foi. O homem foi para lá, pegou os melhores, considerados os melhores engenheiros, foram no gabinete do diretor. E o diretor disse: olha, meus amigos, nós temos um problema. Vocês é que são a inteligência da engenharia da Petrobras, em termos de desenvolvimento tecnológico. Nós não há tecnologia no mundo que possa atender as nossas necessidades. Isso é um problema nacional, né? E é um problema, enfim, que resolve a questão da soberania nacional no que respeita ao suprimento doméstico de energia, né? Então, eu quero saber o que vocês me dizem, porque vocês resolvem ou não resolvem essa parada? E os 3 ou 4 moços, né, gente moça de 30 e poucos anos de idade, 20 e tanto, 30 e poucos anos de idade, se olharam e um deles disse: não se preocupe, diretor, a gente vai resolver essa parada. E o diretor disse: não, então está encerrada a sessão e só me voltem aqui com essa parada resolvida. Aliás, como é muito típico da estrutura gerencial da Petrobras, como eu disse, fundada e formada no regime militar, né? Não dava muita chance das pessoas dizerem: não sei, não. Então, voltem aqui com essa... E assim foi. Os engenheiros chegaram sempre, se reuniram lá e disseram: olha, vamos resolver essa parada. E resolveram a parada. Naturalmente, junto com a Universidade Brasileira, a COP estava ali do lado, mas com outras universidades brasileiras, para comporem esse quadro, esse conjunto de especialidades e de competências para você efetivamente achar o caminho para solucionar o problema, baseado em todos os aspectos envolvidos, né? E assim foi feito. Resolvemos a parada. Na indústria petrolífera mundial, tem um prêmio que é considerado o prêmio Nobel da indústria petrolífera, que é o Offshore Technology Conference, em Houston, em que anualmente as empresas apresentavam os seus projetos e tudo mais, e nós, com as águas profundas, ganhamos o primeiro prêmio da OTC. Eu estou vendo aqui, eu vou até mostrar, olha aqui. Está vendo? Que maravilha, né? Está todo, porque é antigo, né? Ele está todo, que é o o mouse aqui, né? Está aqui, ó. E aí, diz assim: pelos extraordinários avanços na tecnologia de águas profundas e na econômica para o desenvolvimento do campo de Roncador. Isso foi em 2001. O desenvolvimento da tecnologia foi antes disso. Isso aqui foi já depois que nós passamos para águas ultra profundas. Mas, de qualquer maneira, é um reconhecimento internacional da competência de brasileiros, né? E de uma empresa brasileira, não sozinha, como eu disse, num conjunto com a Universidade Brasileira, com fornecedores, empresas brasileiras e estrangeiras que estavam aqui, mas mostrou uma coisa absolutamente decisiva. Não é vantagem nenhuma, porque as pessoas, seres humanos, não são diferentes, os brasileiros não são diferentes dos alemães e tudo mais, que havendo decisão política, né, de Estado, você resolve qualquer parada, meu amigo. Com recursos próprios, eventualmente, que na verdade a Petrobras, né, tinha sempre na sua área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente, mas também na área operacional, relação com universidades estrangeiras. Nós mandávamos, como mandamos até hoje,
empregados, técnicos, geólogos, engenheiros da Petrobras, né, para tirarem cursos de pós-graduação e cursos de especialização em grandes universidades estrangeiras, de modo que é isso, né? Depende fundamentalmente de uma decisão política, né? E com a visão de soberania nacional, com a visão de que não somos diferentes, temos a capacitação intelectual e de aprendizagem, de formação não diferente de qualquer povo do mundo, né? E se trabalhando, a gente resolve os nossos problemas. Agora, você tocou num ponto, Guilherme, muito importante quando você cita a questão da universidade brasileira. A questão da academia, né, da educação brasileira. Sim. Não tem como, e eu gostaria que você me contasse, dentro das experiências internacionais, que também você conhece, de a universidade não ter um papel estratégico na afirmação e no desenvolvimento do seu povo. Então, eu gostaria que você me colocasse um pouco em paralelo com as experiências internacionais também, porque a educação é fruto de uma perseguição da nossa elite, de uma falta de entendimento, o papel da universidade nesse desenvolvimento todo e com as experiências internacionais. Henrique, você toca num ponto central do problema, né? Vou dizer, o avanço tecnológico que nós experimentamos na Petrobras, no que respeita à produção de petróleo, ele decorre de um modelo que não é nosso, de um modelo, na verdade, um modelo japonês. Eu já estava no CEMPES. O CEMPES é na Ilha do Fundão, lá, junto na cidade universitária do FRJ. Então, eu, como chefe de divisão de geologia, lá de exploração, vi logo uma grande oportunidade de nós termos uma relação muito estreita com a universidade, não é mesmo? Muito bem. Encontrei logo uma dificuldade, porque nos primeiros encontros que tive com a pessoal do Instituto de Oceanos, no qual eu tinha me formei no Rio de Janeiro, né? Mas não tinha o UFRJ, não tinha a Ilha do Fundão, a geologia não estava ainda na Ilha do Fundão. E encontrei uma dificuldade, porque a universidade ela rejeitava certos, parâmetros e limitações que, para a indústria, são fundamentais. Por exemplo, o tempo. Quer dizer, a gente queria ter um projeto em conjunto com a universidade, mas dentro do prazo. Porque é uma indústria, é uma empresa, embora uma empresa estatal, monopolista, mas, de qualquer maneira, os prazos são importantes, né? Para nós prepararmos até o nosso próprio planejamento estratégico, sabendo, olha, nesse ponto, daqui a 2 anos vai ter um resultado desse projeto. Então, essa diferença, na verdade, característica dos países não desenvolvidos, dos países atrasados, né? Do ponto de vista de desenvolvimento científico, tecnologia industrial, a diferença entre a universidade e o chão da fábrica. De ambos os lados, inclusive, havia problemas, né? Então, o que é que fez o Japão? O Japão, ele supera essa diferença cultural entre os dois segmentos e junta e leva o pesquisador da universidade, os doutores da universidade, à frente operacional, ao chão da fábrica, né? E teve, com isso, resultados absolutamente extraordinários. Por quê? Aí surge uma verdade inconteste no que respeita a desenvolvimento tecnológico. As oportunidades, Henrique, as oportunidades de avanços tecnológicos se dão na frente operacional. É o cara produzindo, é o cara fazendo, ali é que tem o problema. Porque ele tem a pressão da produção em cima dele, ele tem que se virar para resolver o problema dele. E, na maioria das vezes, ele dá um jeitinho, vamos dizer assim, mas não resolve o problema, né? Então, se ele tiver um PhD, um doutor ao lado dele, né, vendo aquele problema, o doutor lá diz, olha, esse problema tem solução, vou criar um projeto para resolver esse problema. E essa integração universidade com a frente operacional é fundamental. E aí o japonês criou o que eles chamam de Kaizen, quer dizer, é ali que são pequenas oportunidades de inovação que são identificadas, e você, com a universidade do seu lado, com o centro de pesquisa do seu lado, você introduz pouquíssimo tempo. Às vezes, imediatamente, você introduz a modificação. Eu fiz um curso de qualidade total no Japão, na Toyota. O cara da Toyota disse para mim, vocês não vão ver a Toyota anunciar um novo carro. Isso, olha, isso tem 40 anos, hein? Não vão ver a Toyota anunciar um novo carro. Por quê? Com esse conceito do Kaizen, com melhoria contínua,
Hoje o carro é o mesmo carro, mas completamente diferente do primeiro carro, né? Mas não é um novo carro. A gente não espera projetar um novo carro, como fazem as fábricas americanas e europeias, para lançar, fazer aquela festança nos salões, né, de espetáculos, né, para mostrar o novo produto da fábrica. Nós não fazemos isso. Porque, como eu disse, as inovações são introduzidas no projeto ao longo enquanto ele existir. O Toyota de hoje é completamente diferente, né, do que o Toyota, só que tem o seguinte, vai modificando, aumenta de tamanho, diminui, enfim, mas nós não lançamos novos carros, né? E ele disse, então, isso associa isso à qualidade total, né? E você tem um conjunto, um processo de permanente inovação e melhoria contínua que vai paulatinamente, né? Muito bem. E na Petrobras, a Petrobras tinha isso com a universidade, né? Então, a proximidade com a universidade ali na Ilha do Fundão, que fundou a COP é também voltada para isso, né? E criou com a COP, nós criamos no SEMPES com a COP uma integração absoluta em que você tinha o problema trazido à universidade, ao SEMPES, à universidade, quando ele ocorria lá fora, na frente operacional. De maneira, Henrique, que eu voltei a ser diretor, voltei para ser diretor em 2003, esse processo ele é tão, vamos dizer, articulado entre a Petrobras, entre o Centro de Pesquisa e as universidades brasileiras, que você introduziu esse modelo japonês nas nossas operações, entendeu? Quer dizer, os problemas surgem, você vai encontrando a inovação e dando saltos pequenos, de maneira que, quando fizemos isso nas águas profundas, quando surgiram as águas ultra profundas, a partir de 1.000 metros, né? E descobrimos o pré-sal, essa transição de tecnologias, né, foi naturalmente. Então, nós consolidamos isso na companhia, né? E que foi a grande ferramenta para que nós descobríssemos o pré-sal. Então, o que você tocou é importante. Essa união essa quebra de barreiras entre o PhD e o doutor que está no seu laboratório, com um avental imaculadamente branco, conversando com pessoas também altamente treinadas e formadas, e o que se dispõe a ir à frente operacional, a botar uma luva, né, mexer com graxa, naquela coisa toda. E o camarada da frente operacional ter também abertura e dizer, não, eu estou resolvendo meu problema, estou dando meu jeitinho aqui, se vier esse doutor da universidade, vai me fazer parar a produção e eu não quero. Então, eu não quero esse cara aqui, né? Então, a quebra dessas barreiras de ambos os lados é absolutamente fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer país. E aí, Henrique, isso é uma coisa que dá margem a papo. Essa é uma dificuldade que nós até hoje não conseguimos superar no Brasil e a Petrobras superou. Está entendendo? Quer dizer, a universidade e a frente operacional tem que se juntar para resolver os problemas. Agora, aí entra outro problema, Henrique. O conceito moderno de indústria, moderno que eu digo tem uns 10, 20 anos, né? Exige que no processo industrial de produtos e bens exista acoplado diretamente a ele isso que eu estou te falando, um processo de inovação. Quer dizer, exista o pesquisador e o cara da universidade junto. Quer dizer, você faz o produto, mas tem o processo também de inovação colado, para você justamente fazer o que eu acabei de falar, aproveitar as oportunidades e avançar. Se você não tiver isso, não é indústria. Então, quando você pega a indústria brasileira, chamada indústria brasileira, que você tem uma das maiores estrelas da indústria brasileira, é a chamada indústria automobilística, a indústria automobilística não é a indústria brasileira. Porque a Volkswagen, eu cito sempre a Volkswagen, porque tem um Volkswagen, que aliás são excelentes automóveis, porque a Volkswagen do Brasil, ela não tem acoplado na sua fábrica brasileira o processo de inovação. O processo de inovação está em Wolfsburg, no centro de pesquisa da Volkswagen. Na verdade, o Volkswagen brasileiro, o meu Fox, tem que entrar no PIB alemão e não no PIB brasileiro. Isso é interessante. Então, quando você hoje, por exemplo, você caminha
e já não é de hoje, né? Caminha para uma desnacionalização da sua indústria, tá? Quer dizer, você joga o processo de inovação para o exterior, para os centros de pesquisas das sedes das fábricas no exterior. Tá entendendo? Então, você, na verdade, você desmonta. E isso tem reflexo, que é como um dominó. Você já não precisa do pesquisador na frente operacional e não vai precisar do centro de pesquisa, não precisa da universidade, não precisa de engenheiro. Você acaba não precisando mais de engenheiro, porque você é um montador, né? Você só monta aqui, você recebe projetos novos e tudo mais, encomenda nas fábricas, nos fornecedores brasileiros e vira um montador. Você não precisa de engenheiro. Então, isso é uma coisa gravíssima, que é uma situação que, inclusive, agora, na atual situação, nós não estamos privatizando o Brasil só. Nós estamos desnacionalizando a economia brasileira. Nós estamos nos transformando num país que não vai precisar... o impacto, nós temos 50 mil engenheiros, mais de 50 mil engenheiros desempregados. Esses engenheiros não serão necessários, está entendendo? Porque você não vai precisar, não vai precisar deles. É uma situação absolutamente trágica do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Agora, Guilherme, você está tocando num ponto que me faz lembrar do Darcy Ribeiro. Tem colocações sobre a nossa classe dominante muito diferente de algumas classes dominantes do mundo. Por exemplo, a elite alemã, ela luta pela indústria e pelo povo alemão. A americana, a mesma coisa, né? A inglesa. Qual que é a sua avaliação? É um ponto central também, Henrique, é o seguinte: a indústria ela surgiu da oferta abundante e barata de energia. Primeira revolução industrial, os jogos têm uma participação absolutamente decisiva nisso, né? Na primeira revolução industrial, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, Bélgica e França, aquela coisa toda, a Alemanha também, mas não existia Alemanha, né? Era a Liga de Cidades Alemãs. A Alemanha, como país integrado, não existia ainda. Mas, de qualquer maneira, foi produto do trabalho de geólogos. Tem até um livro chamado O Mapa que Mudou o Mundo, né? De um geólogo porque o camarada ele minerava carvão, que era a fonte de energia, né? Ele minerava carvão, mas acontecia alguma coisa que quer dizer, de repente, essa camada de carvão acabava. Não tem mais carvão. Então, o investimento na indústria de produção de carvão era muito arriscado, né? O cara ia investir com máquinas, aquela coisa toda, daqui a uma semana a camada de carvão, os caras retiravam aquele carvão e não encontravam mais carvão. Isso era um problema geológico. A camada de carvão era submetida a deslocamentos pela tectônica, essa coisa toda, e teve um cara que mapeou esse troço. E aí ele diminuiu o risco. Ele não zerou, mas diminuiu muito o risco do investidor, que sabia que essa camada acabava aqui, mas aprofundando mais 2 metros, ela estava lá. Mais 3 metros, mais algum, está entendendo? Então, instalou-se a indústria carbonífera inglesa, que jogou no mercado uma energia abundante e barata, porque em muita quantidade. E aí veio o aproveitamento de princípios físicos que já tinham sido experimentados, testados experimentalmente muito tempo antes. O camarada transformou isso em fábricas de máquinas, da máquina a vapor, essa coisa toda. E quando você fabrica uma máquina, você vai precisar de uma porção de coisas. Isso é um processo explosivo, do seu ponto de vista de desenvolvimento, que você começa a precisar de outras coisas, né? De outros equipamentos, outros materiais. Aí você desata o nó e você começa a desenvolver tecnologia. Muito bem. Foi na Europa e os Estados Unidos fazem a independência nesse primeiro período, né? A Revolução Francesa e tal. Mas as 13 colônias americanas, isso é interessante, as 13 colônias americanas já eram fornecedores de carvão para as fábricas inglesas. Por quê? Porque a geologia nos Estados Unidos, na costa leste americana, é muito mais simples do que a geologia na Inglaterra. Então, a produção de carvão nos Estados Unidos era mais barata do que a produção na Inglaterra. Então, os ingleses lá dizem, opa, vamos tirar esse carvão das nossas colônias, como todos os países que têm colônias fazem. Exploram as suas colônias até não poder mais. Aliás, nós estamos nos transformando numa colônia, mas isso é outro papo.
Então, os Estados Unidos já tinham a mineração de carvão, tá entendendo? Quando fazem a independência, até por causa da língua, eles imediatamente, num prazo muito rápido, eles começam a se industrializar também, tá entendendo? E aí entramos no século XIX, já com a industrialização já explodindo, né? Já sendo com uma amplitude extraordinária. A primeira coisa que aconteceu, que vinha sendo enfraquecido, era a presença dos impérios, dos grandes impérios coloniais de Espanha e Portugal. E a Espanha não tinha carvão, tem pouco carvão, e Portugal não tinha carvão. Então, logo passaram para um segundo plano, não é mesmo? Muito bem. E assim se passou o século XIX inteiro, praticamente inteiro. E nós, brasileiros, respondendo a tua pergunta, hein? Estou respondendo a tua pergunta. E nós, brasileiros, como passamos? Zero em termos de indústria. Nós passamos porque não temos carvão. Nós não temos carvão. Tem no Rio Grande do Sul aquilo, mas um carvão que é fraco para a indústria siderúrgica, né? Então, não tínhamos carvão. Como é que passou o Brasil? O Brasil é uma grande fazenda, né? Cuja fonte de energia era roda d'água, lenha, no século XIX. O braço escravo, meu amigo. Por isso nós trouxemos a escravatura até não poder mais. Está entendendo? Então, essa foi a construção da nossa sociedade. E isso veio até a Revolução de 30, né? Com aqueles governos que eles chamavam café com leite. Era o café de São Paulo, era um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro, né? Da agropecuária, sem nenhuma essência industrial, desenvolvimentista, de ciência e tecnologia. Está entendendo? Isso, o Getúlio vem e derruba esse negócio, né? Mas essa cultura já estava entranhada na nossa sociedade. Era a casa grande, a senzala, e com uma diferença, Henrique, absolutamente essencial e fundamental. O industrial, né? O industrial inglês, por exemplo, eu dou exemplo do industrial inglês. Do regime de trabalho nas fábricas inglesas, era um regime de trabalho que não tinha, mal tinha o domingo, né? Depois eles introduziram o sábado. Eu sou de uma geração que tinha, você vai arrumar um trabalho com semana inglesa. O que é que significava isso? Que ele arrumou um trabalho que não trabalhava sábado, né? Mas nas fábricas inglesas, lá do final do século XVIII e do século XIX, era um trabalho ali sem horário e com as condições de trabalho, a relação entre capital e trabalho, de condições absolutamente injustas, né, para o trabalhador. Só que tem o seguinte, meu amigo Henrique, o trabalhador na fábrica do industrial, do capitalista inglês, né, o trabalhador era cidadão inglês. Então, essa relação... essa relação tinha essa característica. O cara era cidadão inglês. E os nossos escravos? Não eram cidadãos. A relação capital-trabalho no Brasil agrícola, agropastoril, era a relação entre o senhor e o escravo. O escravo não era cidadão brasileiro. Então, isso também marca a elite brasileira, que tem essa origem, né, da Casa Grande, esse desprezo pelo trabalho. Pelo trabalhador, está entendendo? Então, isso formou essa cultura que existe até hoje, não é mesmo? Então, na minha visão, essa é a razão cultural das nossas elites serem antitrabalhistas, quer dizer, desprezarem o trabalhador. Por causa daquela coisa que o trabalhador não era nem cidadão, o camarada era. Você comprava o cara. Comprava e vendia a pessoa, o ser humano. Uma tragédia anticivilizatória gigantesca, em que o Brasil só foi se livrar, como nos últimos países do mundo, a se livrar de um crime contra a humanidade que nós cometimos aqui no Brasil, não é mesmo? Então é isso, camarada. Agora, a gente sai da ditadura militar, a gente entra nos governos democráticos. E aí o Brasil adere ao neoliberalismo, em especial, por exemplo, no governo de Fernando Henrique, que quebra o monopólio estatal do petróleo. Isso. Como é que o senhor avalia essa entrada do Brasil no neoliberalismo e a quebra do monopólio estatal do petróleo? Muito bem. Uma pergunta também central. É o seguinte,
depois da guerra, né? O Getúlio negocia Volta Redonda, né? Com a entrada ao lado dos aliados e tudo mais. Volta Redonda começa a funcionar em 46. O Brasil, então, 200 anos depois, quase isso, faz a sua primeira siderúrgica de grande porte. Tinha lá Belgo Mineira, mas fazia trilhos e tudo mais. E ali começou um processo de industrialização mista, né? Como eu disse. Industrialização que era você agregava valor e tudo mais à matéria-prima, mas não tinha muita pesquisa ao lado, não tinha, né? Enfim, mas de qualquer maneira o Brasil, com esse tamanho gigantesco que nós temos, né? E começou a formar efetivamente uma nação que potencialmente era muitíssimo importante para o mundo todo, né? Muito bem. Getúlio se suicida, essa coisa toda, e há um revertério no processo de construção da soberania nacional, mas, de qualquer maneira, o Brasil crescendo, o Brasil, quer dizer, assumindo uma importância geopolítica de peso, não é mesmo? E aí vem a queda da ditadura, que a gente está vendo até hoje que não foi queda, não é mesmo? Porque aquele negócio, os outros países tomaram, enfim, ao voltarem à vida civil, julgaram seus crimes, essa coisa toda, e o Brasil ficou nesse meio termo aí, meio de campo aí. Muito bem. E veio a Constituição de 88, tá? Em que princípios fundamentais, é importante, fundamentais, primeiro, da relação capital-trabalho, né? Segundo, o direito da cidadania, terceiro, da presença do Estado, né? Através das empresas estatais, né? Petrobras, Eletrobras e tantas outras, não é mesmo? Enfim, uma estrutura de país, uma estrutura constitucional que dava ao país as bases sólidas, porque o Estado presente, para um verdadeiro salto em relação à sua importância geopolítica mundial. Tá? E quando isso acontece, com a Constituição de 88, quando isso acontece, desperta, ou aprofunda, não é desperta, aprofunda interesses anti-brasileiros externos, aquela preocupação, né, de termos de eles terem um país gigantesco. O Brasil é o país mais rico do mundo, meu amigo Henrique. Em água, em floresta, em agricultura, em água de superfície e água subterrânea, né? Em energia, em minérios. O Carajás é a maior província metalogenética do planeta, né? Então, um país desse tamanho. Então, é uma ameaça. Os caras, então, lá de fora, opa, até teve uma frase do Kissinger, né, que é conhecida, o Kissinger, em relação ao Brasil, o Kissinger disse, olha, a pior coisa que pode acontecer para os Estados Unidos é nós termos um Japão no hemisfério sul. Isso foi a frase do Kissinger em relação ao Brasil. Então, o pessoal todo disse, opa, né, não deu para, enfim, influenciar muito na Constituição de 88, mas disseram, opa, coloca aí nessa Constituição um item seguinte, daqui a 5 anos a gente vai rever essa Constituição. Né? Tinha um item na Constituição, que acho que em Constituição nenhuma do mundo, né? Deve ter isso, eu não conheço, né? Mas é um palpite meu, e olha, daqui a 5 anos essa Constituição será revista. E os caras disseram, pronto, estamos novamente mandando nessa nova fase do Brasil. Porque nesses 5 anos nós vamos preparar tudo para, no processo de revisão constitucional, nós já temos eleitos os nossos seguidores, os nossos empregados, né, os nossos servidores eleitos para fazer uma Constituição que, então, reverta todas essas características nacionalistas na relação capital-trabalho, das empresas estatais, essa coisa toda, essa coisa toda seja revestida. E foi o que aconteceu na revisão de 93. Acabaram com as notas, só não privatizaram a Petrobras, porque deu aquele rolo lá no Senado, não é mesmo? Mas a Eletrobras era uma potência brasileira, nós estávamos adiantadíssimos. Eu sou conselheiro do Clube de Engenharia e lá também tem homens, engenheiros que trabalhavam na Petrobras. Nós tínhamos o CPQD da Petrobras, da Eletrobras, já avançadíssimos projetos nacionais de grandes estações de telecomunicação, essa coisa toda, não é mesmo? Isso tudo foi
para o ralo. Isso tudo entrou o Fernando Henrique e privatizou tudo. Quer dizer, então, e anulou praticamente toda aquela base nacionalista da presença do Estado em áreas estratégicas brasileiras, para qualquer país, mas principalmente para o Brasil, pela grandeza e pela riqueza do patrimônio, como o professor Bautista Vidal falava, do patrimônio estratégico natural brasileiro. O pessoal se assenhoreou disso, da área de eletricidade. Então, aí foi o começo de tudo isso que está acontecendo agora. Não mesmo? Foi o começo que você tira da Constituição, você praticamente descaracteriza a Constituição chamada pelo Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, não é mesmo? De 88, passou a partir dali, passou a sofrer transformações para se transformar numa Constituição antipovo, como é hoje. Nós temos uma Constituição antipovo, né, que congela gastos com educação, saúde, né? Então, aí começou o nosso problema. Com as privatizações, entra o Fernando Henrique, né? Privatiza praticamente tudo, só não privatizou a Petrobras, e o Estado já naquela transição para um Estado mínimo. Isso tudo veio do Fernando Henrique. Eu assumi a diretoria da Exploração e Produção da Petrobras em fevereiro de 2003, no primeiro governo Lula, e uma repórter perguntou para mim, mas, ô Estrela, você que é um cara monopolista, como é que você vai agora lidar com essa coisa de competitividade, competição? Eu disse, minha filha, é o seguinte, não, sem problema nenhum, nós vamos enfrentar isso e enfrentar de frente essa parada. Tá entendendo? Então, quando entra o governo Lula, em 2003, reverte, pelo menos na área de petróleo, ele reverte essa postura de estarmos abertos à participação estrangeira, essa coisa toda, e diz para a Petrobras, olha, reassumam o seu papel de protagonistas principais do setor petrolífero e óleo e gás brasileiro. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, foi isso. Quer dizer, nós passamos nos governos do FHC um processo de descaracterização da Constituição e já de início da desconstrução do Estado brasileiro na economia e mesmo nas grandes decisões estratégicas, porque criaram-se as agências reguladoras, com a falácia da competitividade, essa coisa toda, da abertura do mercado, né? E a gente vê que as agências reguladoras nada mais eram do que agentes ideológicos, com as mesmas convicções ideológicas e políticas do governo dele. Agora, nos governos do PT, tem a grande descoberta que é o pré-sal. Como é que é essa saga do pré-sal, Guilherme? Como é que foi tudo isso? Pois muito bem, muito interessante. É o seguinte, quando eu entrei, como eu disse a você, a Petrobras tinha a seguinte postura. Petrobras, dada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, Petrobras, se concentre na Bacia de Campos, porque era a Bacia de Campos que produziu 80% do petróleo nacional. Então, já naquela época, essa postura sinalizava para uma gestão financista da companhia. Porque a indústria de petróleo, você tem que correr risco. O índice de descoberta, você fura 10 poços para achar um campo. Então, é um risco muito grande. Que banco não entra nessa. O banco não entra, falou em risco, o banco cai fora, né? Então, esse é o modelo financista de gestão que a Petrobras já estava adotando. Vamos concentrar onde o risco é menor, onde se produz mais petróleo e deixar o restante do Brasil para as empresas estrangeiras. O mercado está aberto, né? Então, elas que venham investindo no país para descobrirem outras províncias, outros campos. E isso, nós estávamos concentrados na Bacia de Campos, né? Com todas as sondas na Bacia de Campos, manter a produção. Mas, com a mensagem do governo Lula, então, nós que estávamos, quando eu disse, concentrados na Bacia de Campos, para deixar que em outras bacias que não tinham importância, não produziam, como a Bacia de Campos, e onde havia grande risco exploratório também, em outras bacias, viessem as empresas estrangeiras. Que é um aspecto, uma condição absolutamente falaciosa, né? Porque as próprias empresas estrangeiras, claro, sabiam que a maior competência técnico-científica na área de geologia do petróleo era da Petrobras, até produz o nosso monopólio estatal, que estudávamos todas as bacias brasileiras, e aí tem um assunto importante. Mesmo com a quebra do monopólio,
a Petrobras não desmobilizou as equipes de geólogos e geofísicos que trabalhavam nas outras bacias, em bacias em que ela não tinha ainda descoberto, né? Então, a competência da Petrobras na área de exploração e produção foi mantida em relação a outras bacias, fora que não a bacia de Campos, onde a gente concentrava o esforço exploratório e de produção também. Muito bem. Então, essas empresas, naturalmente, disseram, olha, quem entende de bacias sedimentares no Brasil são os geólogos da Petrobras. Então, a gente espera que eles invistam, né? Se eles descobrirem, a gente vai atrás. Por isso que eu chamo essas empresas de corsários, né? Porque estavam no mar e não corriam risco, a gente descobria, os caras iam atrás. Está entendendo? Comprando blocos de licitação, nas licitações e tudo mais. Muito bem. Quem corria o risco éramos nós. Então, nós, como eu disse, tiramos as sondas da Bacia de Campos para as bacias do Espírito Santo, Sergipe, Alagoas e depois até no Rio Grande do Norte, em águas profundas e ultraprofundas. E também, por último, mas não menos importante, para a Bacia de Santos. A Bacia de Santos é a maior bacia marítima brasileira. Ela é gigantesca, né? Tinha apenas... A Petrobras investiu muito em água rasa. Não descobriu nada. Apenas na época dos contratos de risco, a Shell produzia lá, ainda produzia, não sei se está produzindo ainda, alguns milhares de metros cúbicos de gás por dia, né? E a Bacia de Santos estava ali, abandonada pela Petrobras, né? E os estudos, como eu disse, as equipes continuavam a estudar a Bacia de Campos, né? Já tinham identificado oportunidades exploratórias, né? Na Bacia de Santos, mas existiam efetivamente também dificuldades tecnológicas na construção de poços, na perfuração de poços, que hoje o pessoal chama de construção de poços, né? Porque os objetivos dessa exploratórios na Bacia de Santos estavam acima do sal, e isso nós fizemos logo descobertas, Uruguatambaú, lá em cima, campos do pós-sal chamado, né? Mas objetivos que nos pareciam absolutamente muito bons, né? Sob o ponto de vista de sua prospectividade, estavam abaixo do sal. E são 2.000 metros de camada de sal para você ultrapassar. São 2.000 metros de profundidade de lâmina d'água, mas depois mais 5.000 metros de profundidade, perfurando a partir do solo marinho, e desses 5.000 metros de profundidade, 2.000 são de sal. Esses poços têm 7.000 metros de profundidade a partir da superfície de sal, do mar. Um negócio absolutamente um desafio de engenharia, principalmente engenharia de construção de poços, absolutamente formidável. E nós constituímos um grupo com engenheiros do SEMPES, principalmente, e da área operacional também, para resolver para termos um projeto de perfuração para atravessarmos 2.000 metros de sal, porque o sal é muito plástico e você fura, ele fecha, né? Ele é muito plástico, ele é muito móvel, se mobiliza muito. Então você passava a broca, que era larga, e a tubulação que vinha em cima da broca, a broca era larga, abriu um buraco largo, e em cima o sal fechava na tubulação. E você não conseguia perfurar. Inclusive a Shell deixou em 2001, se não me engano, 10 bilhões de barris embaixo. Porque parou um poço lá no meio do sal, porque teve problemas, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas abandonou o poço. E ninguém deixa 10 bilhões de barris embaixo à toa. E eles não sabiam que tinham os 10 bilhões, também tinham esse problema. Então, foi isso. Então, nós fizemos o projeto de poço. Agora, esse projeto de poço tem que ser testado, meu amigo. Né? Como todo avanço, toda novidade de engenharia tem que ser testado. E partimos para testar esse projeto já no primeiro poço. E meu amigo Henrique, a empresa gastou 240 milhões de dólares. 240 milhões de dólares no primeiro poço. Mas chegamos lá embaixo, que não foi, inclusive, não foi uma grande descoberta, mas foi importante. Chegamos, atravessamos 2.000 metros de sal, né? E, afinal, consolidamos o projeto. Quer dizer, aquele poço, foram 240 milhões de dólares, aquele poço foi um projeto de pesquisa, de engenharia, meu amigo, espetacular, né? Já nos outros poços gastavam 60 milhões de dólares, justamente porque, aproveitando o aprendizado, né? Mas é isso que eu digo, só uma empresa estatal, Henrique, com compromisso com o Brasil, disse, não, vamos em frente. Precisa mais grana?
põe uma grana. Nós estamos com uma missão de descobrir, de tornar o Brasil autossuficiente de petróleo e gás natural. Então, nenhuma empresa faz isso, nenhuma empresa privada faz isso, né? E não, somente empresa privada estrangeira, que não tem nenhum compromisso com o Brasil, não é mesmo? Só gastamos e assim foi. Então, e aí, no segundo poço, batemos nessa espetacular província, que é uma das maiores províncias petrolíferas dos últimos 50 anos, né? E essa foi a história. Entendeu? Então, no final das contas, a origem disso tudo, de uma decisão, aí que entra, que eu já falei anteriormente, em aspectos estratégicos, são as decisões políticas que valem, né? Aí é que você vê o compromisso e a visão de sociedade, país e mundo dos governos, porque eles vão decidir politicamente sobre aspectos estratégicos, né? Se eles tiverem uma visão de um país submisso, de um país dependente, né? Até o Fernando Henrique Cardoso escreveu aquele livro Teoria da Dependência, que eu hoje não li, né? Mas, de qualquer maneira, o nome está ali, né? Um país que originalmente se dispõe a ser dependente, né? Se você tiver essa coisa, essa visão, você não entra em atividades arriscadas, não investe muito, então você acaba abrindo o país para interesses não brasileiros. Não só interesses não brasileiros, mas interesses anti-brasileiros, como no caso de energia, que é um negócio que o petróleo move o mundo a partir da descoberta norte-americana, né, no final do século XIX, que transformou os Estados Unidos numa potência mundial, hegemônica mundial até hoje. A descoberta do pré-sal, ela muda o cenário da geopolítica econômica no mundo, né? O Brasil passa a ter um outro patamar no mundo. E por ter um outro patamar no mundo, passa a ser cobiçado pelos grandes impérios. Como é que você viu essa mudança da geopolítica e o Brasil agora alvo das grandes ambições mundiais? Também não tem muito mistério, não. Por quê? Porque, principalmente os Estados Unidos e a Europa, né, os dois polos econômicos mundiais, capitalistas, né, que aí também, depois a gente vai conversar sobre esse problema do capitalismo, né? Mas esses dois polos são dependentes de energia. Quer dizer, eles têm uma fragilidade estratégica, geopolítica, absolutamente essencial. Eles dependem de energia de fornecedores externos. Os Estados Unidos fizeram aquelas descobertas, né, do gás de xisto lá, do óleo de xisto, diminuíram a dependência externa, mas não inteiramente. Está entendendo? Eles diminuíram, mas não inteiramente. Então, imagina esses dois grandes polos hegemônicos, capitalistas ocidentais, com essa deficiência estrutural na própria base de sustentação deles. Ora, o que é que eles fizeram? Desde a Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra Mundial. Vamos procurar petróleo no exterior, né? Em país, e descobriram petróleo no Oriente Médio, os Estados Unidos descobriram na Arábia Saudita, aquela coisa toda. Então, eles passaram a depender de fornecimento externo, né? Mas 1920, 30, 40, essa coisa toda, não é mesmo? Mas quando chega a primeira crise do petróleo, a OPEP é formada, né? Os países passam a ser governados por governos nacionalistas. Primeiro foi no Irã, né? O Mossadegh, que foi como primeiro-ministro, foi tirado lá no início da década de 50. Essa coisa. Então, esse equilíbrio na sustentabilidade energética de grandes polos hegemônicos ocidentais, ele começou a ser ameaçado, né? E esses caras começaram a investir dinheiro, né? Investir dinheiro nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, naquele Golfo Pérsico todo, e vieram as guerras, né? Os conflitos. Quando assumi a diretoria da Petrobras, a diretoria de exploração em 2003, os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Iraque, né? Aliás, para tomar posse de um campo descoberto pela Petrobras no Iraque. Eu estava lá também. Eu era gerente de exploração. Muito bem. Então, todo esse contexto mundial se transformou numa ameaça, porque eles tinham que manter isso com muito dinheiro. Naquela época, falava-se que os Estados Unidos gastavam $1 bilhão por dia no Golfo Pérsico, só com o aparato militar, naval e militar
estacionado ali para sustentar aquela monarquia saudita medieval, né? E administrar aqueles conflitos que, por causa do petróleo, sempre existiram ali no Oriente Médio. Muito bem. Então, aí surge um país amigo, aqui no que eles chamavam no nosso quintal, não é mesmo? Eles se referiam assim, no nosso quintal, cuja capital, eu não sei se é Brasília ou Buenos Aires, ou não. Chegamos a ter um presidente norte-americano que veio aqui e disse, não, eu estou com grande satisfação de eu estar em Buenos Aires pela primeira vez. Quer dizer, o camarada era um ignorante absoluto do que acontecia ao sul do Equador, né? Então, esse país, né? Esse país bate lá numa baita de uma província petrolífera, né? É um país amigo, né? Na nossa zona de influência, político, ideológica e econômica. Caramba, então vamos ver como é que nós, né? Nós nos aproximamos e garantimos que essa riqueza venha fazer parte da nossa base de sustentação energética na estratégia dos nossos países aqui, né? Europa e Estados Unidos, União Europeia e Estados Unidos. De tal forma que acontecem dois episódios interessantes. Primeiro, alguns meses depois que nós descobrimos o pré-sal, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos da América reativa a quarta americana no Atlântico Sul, que tinha sido extinta depois, em 1950, depois do final da guerra. Eles reativam a quarta frota. Ora, por que reativar a quarta frota assim gratuitamente? É claro que não, né? Eles reativam a quarta frota e dizem, olha, qualquer problema que exista, nós estamos lá, né? Nós estamos lá. E tem o seguinte, com a descoberta do pré-sal, nós, por força de lei, aprovamos um novo marco regulatório e transformamos a Petrobras na única operadora do pré-sal, né? Então, quando isso acaba, que foi a primeira coisa que fizeram, você passa a dar a oportunidade que sejam instalados em águas, além das nossas milhas, em que nós temos soberania na água e no solo embaixo, mas em água a 300 quilômetros da costa, você só tem a soberania do solo embaixo. As águas já são águas internacionais, né? Imagina você ter em águas internacionais um gigantesco projeto de produção que vale dezenas de bilhões de dólares, né? Com plataformas de produção, produzindo 200, 300 mil barris por dia, estrangeiro, né? E com uma quarta frota americana ali ao lado. Claro, você perdeu totalmente a soberania sobre isso. Então, esse foi o processo. Quer dizer, a partir da descoberta do pré-sal, os caras disseram, olha, agora esse país lá que era dependente de energia, então a gente podia, né, de alguma forma, controlar, como eles fazem. Eles hoje em dia, inclusive, eles determinam o bloqueio dos países que são contra eles. Bloqueio, o cara não pode comprar nem comida. Como é o caso da Venezuela. Não é? Os caras determinam o bloqueio. Então, um país desse, ainda que grande e tudo mais, mas de qualquer maneira, é bom a gente ter a quarta frota lá agora. Com esse petróleo que eles descobriram, meu companheiro, isso aí faz parte das nossas bases estratégicas de sustentação durante o século XXI inteiro, né? E foi isso que aconteceu. Agora, você está falando do poderio militar americano, do gasto que os Estados Unidos tem no Oriente Médio e tal. Mas aqui no Brasil eles usaram a guerra hídrica, né? Eles depuseram o governo Dilma, eles usaram os velhos discursos da elite, o discurso moralista, e hoje eles têm o governo deles aqui. Como é que você avalia essa engrenagem do discurso moralista, da queda da Dilma e a questão do petróleo como pano de fundo de toda a desestabilização política no Brasil? Pois é, Henrique, vamos lá. Outro dia até eu faço parte aqui em Friburgo, sabe, de um grupo bom, pessoal de primeira linha mesmo. Eu sou um aprendiz ali, né? E é o seguinte:
Na verdade, quer dizer, nós, com o pensamento progressista, o pensamento dito de esquerda, mas com visão socialista de uma sociedade de soberania nacional, de independência brasileira, desenvolvimento autônomo brasileiro, né? Social, econômico, científico, tecnológico, enfim, com distribuição de rendas, enfim, país que é a nona economia do mundo, mas somos socialmente, em termos de distribuição de rendas, somos o pior do mundo. Né? Como é que isso é uma contradição inaceitável, né? Muito bem. Então, como é que a gente vê? Na verdade, nós, como eu disse, foi assunto de discussão, e nem todos concordaram, aliás, muitos discordaram da minha opinião, mas, na verdade, a não ser alguns eventos, algumas fases episódicas, nós conseguimos o governo, mas não conseguimos o poder no Brasil. Getúlio foi um exemplo disso, porque, como havia um período de guerra, né, ele conseguiu o poder também, porque o poder mundial estava preocupado com as broncas e os conflitos na Europa. Né? Então de alguma forma, eles abrandaram o seu controle sobre o Brasil, né? E o Getúlio, isso sem desmerecer, claro, a figura do Getúlio e a postura, e hoje o governo do Getúlio Vargas. Né? Mas, de qualquer maneira, foi também causada por um ambiente externo que distraía a atenção dos caras para outro ponto. Né? Então, governo de Getúlio. Depois, tivemos que, no segundo mandato, já quando ele tenta aprofundar, inclusive com a criação da Petrobras, essa coisa toda, monta esse complô, né? Monta igual a mesma coisa, o negócio do Gregório Fortunato, aquela coisa, entrou um moralismo, o denista, né? E, afinal, o Getúlio não aguenta a pressão e se suicida, né? E deixa na carta dele, está claro isso, né? Essa situação que nós estamos comentando, né? Muito bem. Entra um, sai outro, entra o Jango na presidência da República, né? Aí os caras colocam o parlamentarismo, diz não, esse cara, né? Esse cara vai recuperar o Getúlio aí, os governos nacionalistas do Getúlio. Vamos tratar de neutralizar esse cara. Fizeram o parlamentarismo, entrou aquela coisa toda, né? Tudo né? Dentro do mesmo esquema de controle. Né? E acaba o Jango se transformando em presidente da República, mas já nas primeiras decisões e tudo mais, e pouco tempo depois existe o golpe de 64. Né? Quer dizer, na verdade, o Jango estava no governo, mas não tinha um poder. Isso veio com o governo. Enfim, entraram os dois governos e eles nunca perderam o poder no Brasil. Aí elegemos o Lula. Né? E eu falo Lula, mas elegemos um governo progressista, nacionalista, que, enfim, dizia, olha, nós vamos ter que conversar a esse respeito, que o Brasil quer assumir a sua importância. Aqui ele está condenado, nós estamos condenados a ser um grande país, uma grande figura, uma presença geopolítica mundial efetiva e concreta. Né? Então, mas não tínhamos o poder. Ganhamos o governo, 1, 2, 3, 4 vezes, mas não tínhamos o poder. O poder estava na mão desses caras. E eles, durante todos esses anos, 10, 12, 14, 15 anos, né, esses caras construíram, né, eles não construíram do zero, eles deram prosseguimento à construção de um grande, vamos dizer, de um grande corpo que efetivamente detém o poder até jurídico brasileiro, não é mesmo? E legislativo e jurídico, né? Que ele vamos dizer, que concorda com ele, que aceita as suas visões de sociedade, país e mundo. Né? E acabou nisso, quer dizer, acabou elegendo Fernando Henrique, a revisão constitucional, né? Depois vieram as eleições, o Lula vence, o PT vence, com os seus aliados vence, mas, de qualquer maneira, chegou a um ponto que não dava mais. O ponto crítico foram as eleições de 2014, né? Que eles não esperavam perder o governo ali, né? Mas o poder que eles tinham se exerceu ainda mais fortemente e se aprofundou.
em termos de legislativo, não é mesmo? E acabou no afastamento da presidenta Dilma em 2016. Aí eles assumiram novamente o governo. Eles nunca perderam o poder, não perderam o poder e assumiram o governo. E deu nisso hoje. Quer dizer, eles estão no poder e no governo. Aí, como é que a gente analisa a situação, e isso também é uma opinião pessoal, mas também não é original minha, de ler, de ouvir as pessoas, nós estamos numa situação absolutamente muito difícil. Muito difícil porque a estrutura da democracia liberal representativa brasileira, ela é frágil em termos de continuidade e prosseguimento daqueles princípios que constavam da Constituição de 88. Está entendendo? Aquilo foi, a Constituição de 88 foi de tal maneira democrática, abrindo a participação dos diversos elementos da estrutura funcional do Estado brasileiro, que acabou dando oportunidade para que essas partes atingissem um nível de quase independência no Brasil, como a gente vê no caso da Procuradoria-Geral da República. Está entendendo? Que agiu ao arrepio da lei, não é mesmo? Agiu de uma maneira absolutamente ilegal para até interferir no processo eleitoral. Então, esse é o problema que nós temos hoje. Tá entendendo? Nós chegamos a esse ponto porque a própria estrutura do edifício da democracia brasileira ela permitiu que houvesse dentro dessa estrutura segmentos com muito poder e que se politizaram e que se ideologizaram e agem com essa motivação. Agora, como mudar esse estado de coisas, Guilherme? Como a gente recupera a nossa soberania? Como que a gente recupera a nossa utopia? Pois é, então essa talvez seja a pergunta final, né, desse papo, mas não estou dizendo que seja final, não, mas é isso. Né? Ô, Henrique, eu estou convencido, e também não é a minha opinião pessoal, né? Eu ouço as pessoas, isso não tem nada de original, é o seguinte. Nós, eventualmente, podemos reconquistar o governo. Eventualmente, né? Porque agora você vê que existem ferramentas eletrônicas, competência que não foge muito do controle, né? Dos grandes sistemas tecnológicos, como é o sistema americano, essa coisa toda, né? O Brexit na Europa também, quer dizer, tem uma força de convencimento das pessoas, né? Externa, que efetivamente acaba convencendo as pessoas, né? Pelo menos momentaneamente. Então, é o grupo a grande parcela da sociedade brasileira, progressista, nacionalista, voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, à educação brasileira, né? A parte de educação, né? Da saúde, enfim, com todas aquelas bases civilizatórias que marcam o trabalhismo, como você falou na sua convocação, que tem origem ali naquele trabalhismo, né, getulista, brisolista, do Jango, essa coisa toda. Muito bem. Mas, meu caro Henrique, nós, assumindo o governo, vamos governar uma colônia. Uma colônia, meu amigo. Nós não vamos ter nenhum tipo de ingerência na condução de uma infraestrutura, né? De organização social, política e econômica da sociedade, né? que manda no Brasil. Né? Nós estamos vendendo tudo. Não é mesmo? Estamos desnacionalizando, como eu disse, desnacionalizando a economia. Tá? Então, como é que isso se resolve? Não adianta a gente assumir, com toda a melhor vontade política, ideológica, uma visão ética de relações sociais minimamente civilizadas, e não ter poder para modificar esse quadro. Seríamos uma colônia. Né? Como é que fazemos isso? Né? Como é que a gente resolve esse problema? Porque não adianta mais, novamente, assumiremos o governo, mas não teremos o poder. Né? Muito bem. E aí entra o senador Requião, né? Com o que ele chama de plebiscito revogatório. Meu caro Henrique, ou nós revogamos, ou nós anulamos
todas essas medidas, esses contratos, essas vendas que ocorreram, né? Ou não tem jeito, nós seríamos uma colônia. Aí, se você me der também me dá 10 segundos aqui. Eu vou ler para a gente, aqui é a Constituição, né? Constituição de 1988, né? Vou ler para nós, que eu não sou advogado, sou apenas um cidadão, né? Constituição de República Federativa do Brasil, 1988. Vamos lá. Mudou muita coisa, isso aí ela foi toda desfigurada, fizeram um estupro, né, nessa Constituição. Mas não mudaram, meu caro Henrique e amigos, o artigo 1º da Constituição. Essa não foi mudada. Nem mudaram o item 1 do artigo 1º, que diz o seguinte, eu vou ler. Artigo 1º, 2 princípios fundamentais da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, item 1, a soberania nacional. Então, está na Constituição. Muito bem. Fazer o que eles fizeram com a Petrobras, não está atingindo a soberania nacional? Né? Com a venda de gasodutos, venda de refinarias e tudo mais, está mexendo na produção, na agregação de valores, na distribuição de energia por todo o Brasil, com a venda da BR, distribuidora. Isso não é segurança nacional? Você colocar isso em mãos estrangeiras? Os nossos gasodutos, num gasoduto tronco, de distribuição de gás para todo o Brasil, na mão de um fundo de investimento japonês, eu acho. Isso não é atentar contra a soberania nacional, compromissos com saúde e educação, isso não é segurança nacional? A existência de um povo educado e com assistência sanitária do Estado não faz parte da segurança nacional? Não é mesmo? E tudo que está se fazendo, todas essas medidas de Estado mínimo, vendendo o Estado, tirando do poder do governo brasileiro o poder de governar o Brasil, isso não é segurança nacional? Então não tem jeito. E conto aí a história do Iraque para vocês. Que nós tivemos lá, eu trabalhei lá de 76 a 78, 2 anos e meio, e descobrimos um campo gigantesco, chamado Majnun. Né? E a concessão no Iraque a área foi concedida porque o Geisel, porque quando o Iraque nacionalizou a British Petroleum, né, a Corte de Haia decretou o embargo do petróleo iraquiano. Mas como nós dependíamos do petróleo iraquiano, era o principal fornecedor, o Geisel simplesmente jogou no lixo a tal decisão da Corte de Haia, né, e continuou a comprar, e rompeu o embargo. Né, e o Iraque, então, ficou devedor do Brasil. Na hora que abriu lá algumas concessões para exploração e produção, chamou a Petrobras. Nós fomos lá e descobrimos um campo de Majnun. Dezenas de bilhões de barris. Né? Quando nós... foi em 76, eu fiquei de 76 a 78. Quando foi em 77, por aí, a gente começou a perfurar uns poços só para confirmar os volumes descobertos. E vimos que se tratava de uma descoberta absolutamente fantástica. O governo iraquiano nos chamou lá, no grupo da Braspeto, da Petrobras no Iraque, da sucursal, disse, olha, vamos sentar na mesa aqui que nós queremos conversar com vocês. Eu naturalmente, estou contando uma história, não foi exatamente assim, né? Mas eles na mesa, essa reunião aconteceu, eles na mesa disseram, meus amigos, vocês não estavam nos nossos planos que vocês fizessem essa descoberta com essa dimensão que fizeram. Esse campo que vocês descobriram vai produzir a mesma coisa que o restante do país produz, 2,5 milhões de barris por dia. Nós já fizemos as contas aqui. E, simplesmente, nós não podemos manter sob controle de uma empresa estrangeira, ainda que seja uma empresa estatal, de um país amigo nosso, manter uma riqueza dessa em mãos de estrangeiros. Não tem o que conversar. Então, essa é a realidade. Então, vocês chamem a diretoria da Petrobras de vocês lá do Rio para vir aqui para conversar conosco, mas já digam a eles que eles não vêm discutir a nossa decisão. Nós só vamos discutir uma maneira pela qual nós vamos renacionalizar toda essa concessão que nós demos para vocês. Então é isso. Por quê? Se tratando de segurança nacional, não tem contrato, não é uma assinatura.
Ainda mais num governo que está mostrando, não sou eu que estou dizendo, o ministro Lewandowski, o próprio ministro Gilmar Mendes, um governo eleito de uma forma ilegítima. A eleição presidencial, pelo menos, foi absolutamente fraudada por decisões da justiça, de juízes e tudo mais, que fraudaram, tiraram da eleição o cidadão brasileiro que, de acordo com as pesquisas, tinha todas as possibilidades de ganhar a eleição presidencial. Então, mesmo que se fosse um governo legítimo, a gente teria que mostrar para ele a Constituição e dizer: você não pode fazer isso, não. Ainda mais com um governo ilegítimo. Então, não tem jeito. Nós temos que anular tudo isso que foi feito. Voltar do zero. E aí, a professora Esther Dweck, professora do Instituto de Economia aqui da UFRJ, uma menina brilhantíssima, né? Ela fala, com essa pandemia, a estrutura, a sustentação da estrutura desse regime capitalista, principalmente, não é bem nova, mas na recente modulação capitalismo financeiro, né? Que esse é um problema que a Petrobras hoje não é uma empresa industrial. E a Petrobras é uma empresa que é propriedade de fundos de investimento, né? A produção industrial é só para produzir recursos mais rentáveis que outras aplicações financeiras. Enquanto o capitalismo produtivo usa o trabalhador, usa o cidadão do país, quer dizer, o capitalismo produtivo, de alguma forma, tem ligação com o país em que está instalado, o capitalismo financeiro não. Para ele, aquilo é apenas um investimento, né? Que ele muda para outros negócios que dão mais lucro em relação àquela grana que ele está investindo ali, ou está gastando pela nem como é o caso de refinarias, nem estão investindo, gastando na operação dessas refinarias, ainda que elas sejam lucrativas. A venda de uma refinaria lucrativa, muita gente diz: não, como é que vai vender uma refinaria que é lucrativa? Não é isso. A lógica do modelo do capitalismo financeiro é outra. Não é o capitalismo de produção de ser lucrativo ou não ser lucrativo. O capitalismo financeiro, a lógica dele é o seguinte: tem que ser o mais lucrativo. Essa refinaria tem que competir em lucratividade com outros ativos que eu tenho. Em Singapura, no Golfo Pérsico. Está entendendo? Não é isso. Não interessa se ela é lucrativa ou dá para ele. Ela tem que ser mais lucrativa. Eu tenho que gerir um portfólio de investimentos mais lucrativos possível, no menor tempo possível e com o menor risco possível. Então, eu vou ficar com o pré-sal e as refinarias que estão em frente no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são as refinarias que atendem um mercado, o maior mercado, 40% do mercado de combustíveis líquidos e de gás nacional, né? E não interessa a distribuição. O mercado, o investimento de distribuição não vai ser mais lucrativo do que eu me manter só com os campos do pré-sal, que são super produtivos, e as refinarias do eixo Rio-São Paulo. Então, é isso. Então, as empresas, o Estado está sendo minimizado, está sendo vendido para empresas estrangeiras, mas não são empresas ligadas à produção, nem a serviços, são fundos de investimento financeiro, que não tem nenhuma ligação, são transnacionais, não tem nenhum compromisso com o Brasil. O Petrobras hoje não tem nenhum compromisso com o Brasil, está abandonando tudo. Ela não quer saber. Na Bacia de Campos estão as plataformas produtoras ainda, produtoras de petróleo, 5, 7, 6 mil barris por dia, vão ser vendidos como sucata. Porque ali não adianta produzir 5, não interessa, porque elas não competem com o lucro advindo dos melhores campos do pré-sal, essa coisa toda. Então, não quero, se desfaz desse negócio, não tem como, mas discuta. Mas a Petrobras está presente, a história da Petrobras é a presença da Petrobras no interior brasileiro, por exemplo, né, no Nordeste. A Petrobras tem uma presença, ela move a economia, ela cria empregos, ela desenvolve comércio, serviços locais, tem uma presença econômico-social extrema e cultural extremamente importante. Isso tudo está sendo jogado no lixo. Esses caras não querem saber disso. Não tem nenhuma ligação com o Brasil, nenhuma. Muito bem. Então, é isso. Nós temos que... Não há outro jeito. Porque se você disser, não, mas aqui tem um contrato, nós temos que obedecer ao contrato, honrar o contrato assinado. Como assim? E a Constituição? E o contrato aqui da Constituição que diz que tem como base o primeiro,
a soberania nacional? Não vale nada? Não, esses caras que compraram tinham que estar sabendo disso, como o senador Requião fala. Eles têm que avisar aos embaixadores, inclusive como o senador Requião falava, aos embaixadores desses países, sedes dessas empresas, que eles estão comprando ativos que são brasileiros, que são importantes para a soberania nacional, e isso vai ser discutido. Então, meu amigo Henrique, é isso. Ou a gente... Isso é uma ruptura? É uma ruptura. Não há outro jeito, na minha visão. Não há outro jeito. Ou nós rompemos, e aí cito novamente a professora Esther Dweck, né, que disse que essa crise, o capitalismo está em crise, a estrutura, a sustentação estrutural do capitalismo, ela está fragilizada, afinal, emerge uma fragilização gigantesca, né? Então, apesar da tragédia que nós estamos vivendo, que o Brasil não está com 100 mil mortos, pela nossa subnotificação, nós estamos com 200 mil mortos, companheiro. Não é? Isso é até estranho, porque o Portivo não mostra isso. Né? Compara as mortes por insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória de 2020 com 2019. Nós estamos com 200 mil mortos. Então, é uma tragédia. Então, considerando a dor e a tragédia que isso causa à nossa sociedade, né, nós temos que, de alguma forma, entre aspas, aproveitar, né, os resultados dessa desorganização estrutural desse capitalismo financeiro e partir para a construção de um novo Brasil. Não há a menor dúvida. Essa é a opinião dela, que eu concordo plenamente, porque o que está se apresentando hoje, com os planos do atual ministro da Fazenda, é aprofundar a nossa crise social. Não é? Agora mesmo você viu que o camarada tirou fundos do Banco do Brasil, botou para bancos privados, essa coisa toda. Então, é aprofundar a crise social. Entendendo? Então, isso vai ser nós vamos estar diante de uma situação absolutamente incontrolável do ponto de vista social, de injustiças, né? essa carteira Trabalho Brasil, né? Isso é a uberização absoluta do trabalhador brasileiro, sem garantia nenhuma, sem aposentadoria, trabalhando por hora. Isso é a escravização, o cara passa a ser um escravo do capital. Entendeu? Então, temos que discutir, e aí a gente vê os partidos da esquerda e tudo mais, que perdem também essa visão global e acaba a gente se desunindo, né? Os partidos de esquerda desunidos nisso, né? Ou nós conseguimos um mínimo de consenso na causa nacional, da soberania brasileira e na recuperação de tudo que nós perdemos, ou nós vamos continuar nessa coisa desunidos e os caras passando o trator em cima da gente. Agora, Guilherme, me defina a Petrobras em uma palavra. Hoje? Petrobras hoje? Não, é um fundo de investimento sem nenhuma... Quer dizer, numa palavra é difícil, né? É um fundo de investimento estrangeiro. Né? Ou então, assim, zero de compromisso com o Brasil. Né? E a Petrobras do seu sonho? Me defina ela em algumas palavras. A Petrobras do meu sonho, né? É a Petrobras do Getúlio Vargas, né? É a Petrobras da Lei 2004, né? É monopolista, porque energia não é mercadoria e não é mercadoria. Não é uma commodity. Isso aí é um apelido que deram de pessoas que querem enganar os ingênuos, né? A água não é uma commodity, né? São coisas fundamentais para a sustentação da humanidade. Essa não é só a Petrobras, o meu sonho, é o Brasil, é o Estado brasileiro, está entendendo? Democrático, né? Com uma democracia participativa, muito mais que representativa. Os meios de comunicação já permitem isso. Você tem a sociedade se manifestando, né? É o Estado brasileiro profundamente democrático, de direito, né? Estando detentor das riquezas nacionais e distribuindo com justiça social essas riquezas, imensas riquezas nacionais, na nona economia do mundo, não é mesmo? E não podemos, de maneira nenhuma, aceitarmos que estamos entre os piores países de distribuição de renda. Por isso você vê
que meia dúzia de famílias no Brasil detém um percentual gigantesco da riqueza, das propriedades da renda nacional. Isso isso é insustentável, é inaceitável e é insustentável. Então, eu vejo a Petrobras como parte disso. E foram os 30 anos que eu trabalhei na Petrobras, ela é inserida desse sonho, né? E que estava sendo construído, mas nós, como eu disse, aí voltando à vaca fria, quer dizer, nós nos iludimos de que estávamos fazendo isso, só a União Brasileira, do povo brasileiro, nós efetivamente vamos construir um país soberano, né? Como nós desejamos. Eu gostaria muito de agradecer a sua entrevista, né? Agradecer aos internautas e até a próxima Trabalhismo na História. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, Henrique. Um grande abraço a todos.